Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai me ver, mas eu tô aqui novamente para fazer uma entrevista super bacana com uma pessoa chamada Cauê. Cauê, fala para Cauã. mim. Cauã, ó lá, já comecei errado, vocês viram, hein? Cauã, você tem um sobrenome diferente, como é que Diferente, é? né? Klevzi. Por que É, Clevesi? é iugoslavo, né? Parte do meu pai, lá da minha avó, parte paterna, tem esse nome e ficou, né? Ficou bastante aí. Meu filho também é Klevzi e assim vai. Clevesi. Vem lá da Iugoslávia, lá da parte da Europa. Nossa, né? Cada um tem o seu É, sobrenome. Sabe qual sim, é o sim. meu? Qual? Falo para eles? Folha Verde. Folha verde? Não ri. Nunca vi. Não ri. Hoje em Ah, dia pra mim é legal. super normal, Sim, porque sim. mas quando eu era pequena, meu filho, o bullying, que agora todo mundo sofre bullying, naquela época era Aham. acabada na escola. É, Hoje em eu dia imagino. é uma das minhas marcas. Quando falam Solange, Solange, eles falam: "Ah, é a Solange Folha Verde?". Aí virou e Se eu te pra mim é contar o nome normal. do meu pai, então, você vai cair pra trás. Como é que teu pai chama? Carol. Ah, mas é Carol Wojtyla. É, do Papa, é O ele Papa mesmo. era Carol, mas ele É ele era mesmo. polonês. Polonês, ele é o meu pai é europeu, lá é normal, lá é. Meu avô era Carol também. Chama Carol Ah, lá, né? Eles falam e se como a gente Carol. começar a falar Ixi, isso, Maria. na Itália é Só. Gabriele, É, isso Andrea, mesmo. Simone, é tudo nome de homem, Verdade, verdade. né? Então a gente começa aí falando dessa liberdade, Eu né? imagino na escola, né? Como seria, né? Mas é legal, Antigamente, né? é legal. É. Cauã, conta um pouquinho pra mim a tua trajetória, o que você faz hoje, qual que é, que eu sei que você é um grande empresário aí Sim. do setor automotivo, o que Aham. que você faz? E como começou tudo isso? Então, hoje eu tenho uma loja de carro, revendo carros tanto da Premiums, né, que é uns carros um pouco mais caros e uns carros populares também. Então, eu comecei, pra falar a verdade pra vocês, comecei do zero. Eu não tinha absolutamente nada. Nenhum Quando eu centavo. comecei, pra falar a verdade, eu até devia um pouquinho do carro que eu tinha. O carro valia, tipo, R$ 20.000, eu tinha 25.000 de financiamento. Ai, que Comecei do lindo. menos zero, pra falar a verdade. E eu fui com a fé, né? Eu falei, meu, vai dar certo e eu tenho que conseguir. Se eu não conseguir, eu já não tenho nada. Então, vamos tentar, né? Aí a minha esposa também, ela trabalhava já no ramo automotivo. Ela que me deu esse empurrão, falou, meu, acho que você combina com esse tipo de negócio e tal e tal. Eu falei, eu vou pra cima porque eu me adaptei. Fiz até algumas entrevistas em concessionária, essas coisas, né? Pra ver se eu conseguia me adaptar, só que não fui nem aprovado em nenhuma, porque eu não tinha experiência no ramo. Eu sempre fui Nossa! vendedor. Caraca, bom, Sim, então, ser vendedor também te propiciou a poder entrar nesse ramo sim, de sim, com carro. certeza, com E certeza. carros premium, quer dizer, carros Sim, premium, Ferrari. também. Eu já fiz uma negociação, não cheguei a vender a Ferrari, mas já Ah! fiz a negociação de uma Ferrari. Não deu negócio, mas fiz a negociação. Hoje o carro mais caro que eu vendi, se eu não me engano, foi a RS6, que custa em média, custava na época mais ou menos R$ 1 milhão, uma RS6, uma Audi. Porsche, já fiz negociação de várias Porsches já. Mas a negociação mais cara que eu fiz foi de uma Mercedes, uma G63, que vale 2,5 milhões, mais ou menos. Puxa É, vida, foi a né? negociação mais cara que eu fiz hoje. Mas. E fora aquilo lá, né? Eu quero muito ficar só no ramo do carro, só para carros mais caros. Quero muito. Porém, ter os meus clientes ainda de carros populares. Eu não quero abandonar Sim, também. Então, eu quero sim. ficar naquele, sabe? Quando você fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, você atende todo mundo, né? E o pessoal gosta de mim na internet, essas coisas, por causa do Instagram, essas coisas, né? Então, o pessoal gosta de mim. Então, eu não quero abandonar o pessoal que tem a classe um pouco mais baixa, né? E a classe um pouco mais alta. Eu quero agregar todo mundo, entendeu? Você tem a sua loja ali na Anhanguera, né, É, o um através da polo. Anhamelo. Ai, Um legal. através da Como é que Anhamelo. chama? Lá chama K2 Auto Group. K2. Isso. Por que K2? Porque Kawan Clevese. Então, para não colocar KK, são dois K. Então, K2. Ah, Entende? ai, que Eu liguei mais ou menos isso legal! aí. E o Auto Group é porque todo mundo tem costume de colocar o quê nas lojas? Motors, Verdade. importes, cars, veículos. Falei, meu, eu quero um negócio diferente, porque não tem nenhuma na avenida, pelo menos, no que eu conheço, que tem o Auto Group. Auto Group são só de concessionária, essas coisas, então eu tô pensando um pouquinho mais lá na frente, entendeu? A minha loja era um pouco, o meu nome era um pouco diferente, chamava CK. Porém, no final do ano passado eu tomei um golpe de um cara e tive que vender essa empresa pra ele e ele me deu um golpe. Então meu nome queimou por causa Ah, desse cara. CK É, queimou. você queimou esse nome e o pessoal todo me conhece como CK.
É o CK, é o CK. Até nos influenciadores, né? Que eu vendo bastante carro pros pessoal, me conhece como CK. O apelido meu é CK. Mas aí esse cara me queimou, eu tomei um golpe desse cara, mas infelizmente, né? Vida que segue. Vida que segue, você tá de pé. Tô de pé, com fé em Então, Deus e gente, vambora. quem é Ah, desonesto, não. lá na Só se frente perde. vai perder. Você Com continua aí, tá certeza. Eu aí continuei de trabalhando. pé, com força, com fé em Deus e nada vai me abalar. As turbulências da vida que é normal, né? Acontece, mas nada me abala, não. Eu vou pra cima. Posso cair 10 vezes que eu vou me levantar às 11. Ai, que E assim lindo. vai. Conta uma coisa pra mim. Além de vender assim os carros, né? Você trabalha com carros mais baratos, esses mais luxuosos. Você tem Sim. uma consultoria automotiva. Isso. Eu li sobre isso, mas Legal. não sabia que existia. O que Sim. que é uma consultoria Uma automotiva? consultoria automotiva funciona da seguinte forma. Você gostaria de comprar um carro, mas você não sabe aonde você vai, você fica perdida, você não entende de nada, absolutamente nada de carro. E tem muitas pessoas que têm aquela visão de ir em alguma loja e se sentir enganada, se sentir que ela tá pagando muito caro no carro, sentir que ela tá gastando, que o carro dela avaliado na troca tá sendo avaliado muito mais barato e tal, essas coisas. Então eu também faço essa parte de consultoria. Isso aí seria mais para uns clientes que são mais apegados em mim, que confiam mais em mim. Clientes novos assim é um pouco mais difícil, porque ainda eu não divulgo esse trabalho 100% como eu tenho que divulgar. Eu vou voltar agora pro Instagram e aí eu vou mostrar certinho como funciona esses negócios. Mas é basicamente isso. Quando a pessoa tem uma segurança em você, que ela confia em você, ela não vai trocar você por mais ninguém. Se você mostrou um trabalho certo, honesto, as claras, tudo coisa redonda, tudo que a pessoa vai ficar, que vai se sentir bem confortável em fazer negócio com você, você ganhou seu cliente. Aquele cliente não vai mais sair de perto de você enquanto você faz as coisas certinhas. Se você acaba fazendo algo de errado com o seu cliente, infelizmente você vai perder, né? Para reverter a situação é um pouco mais difícil. Mas no meu caso, eu gosto de trabalhar 100% correto, sabe? E às vezes as coisas, às vezes tem atrapalha algumas coisas no meio do caminho, mas faz parte. Isso é normal de qualquer ramo, né? E o carro, eu se chamo de carro como um filho na rua. Cada carro que eu vendo é um filho na rua, porque eu tenho que dar garantia do carro, né? E aí que tá, aí que você perde muito cliente ou você ganha muito cliente. Eu costumo sempre fazer o máximo que eu consigo fazer no carro. Deu garantia, eu arrumo, ponto. Não tem pra onde eu correr. Então aí que eu ganho os clientes. Você Então, faz a pós-venda é direitinho, certinho. Eu né? costumo fazer. Às vezes acaba passando alguma coisa quando é de vendedor da loja, né? O vendedor da loja sabe como que é, só quer vender, né? E aí a bucha fica tudo no meu colo, infelizmente. Mas empresário tem Mas que é normal. resolver a bucha, Sim, senão com não é certeza. empresário no Eu Brasil. tô acostumado, já tô calejado disso aí já. Então eu costumo sempre fazer o melhor pro cliente sair de lá feliz, confortável e não falar mal de mim pra ninguém e assim vai, me indicar essas coisas. Hoje eu trabalho bastante com indicação também. Você está no mercado há quanto tempo? Mais ou menos uns 7 anos 7 que eu anos tô que no você vem mercado. trabalhando com Sim, essa sim. coisa de carro. Bom, esse negócio de consultoria, gente, vocês mulheres, né? A gente tem Principalmente. uma certa dificuldade. Eu, pelo menos, não conheço Principalmente. nada de carro, né? Aham. Bem bacana, porque É você legal, é chega, legal. alguém que você confia, Com alguém que não vai te certeza. vender uma coisa bichada, é assim Sim. que fala, Aí né? que tá o X da É o questão. X da questão. Eu Sim. já vi aí gente brigando na justiça por não ter Sim. garantia e É vender um verdade. carro que não andou uma semana e ele ficou com uma bucha na mão, como diz E você. fica mesmo, e fica mesmo. É. Ó, eu em 7 anos de empresas, pode pesquisar o meu Reclame Aqui que fala, né? Eu não Uhum. tenho nenhuma reclamação na empresa, porque eu sempre quis resolver as coisas da maneira mais clara possível, sabe? Pra não deixar o meu cliente falando mesmo. Então eu não tenho nenhuma reclamação. Processo no nome, eu devo ter um processo em 7 anos, sabe? E que é cliente que não ficou satisfeito, mas Isso faz acontece. parte, né? Mas tem empresa que um ano de empresa tem várias reclamações, vários processos e assim vai. Eu conheço muitos que é assim, né? Mas eu tento fazer o máximo possível para não deixar vir para esse caso. Eu deixo o cliente bem à vontade, né? E claro, né? Eu faço o possível, né? O que o cliente quer demais aí já fica um pouco complicado, né? Não, existem Sim, critérios, né, e sim, claro, limites, né? A com gente tem que certeza. olhar esses limites. Então você disse que você foi vendedor. Você vendia o que antes de carro? Pra falar a verdade, é mais fácil perguntar o que eu não vendia. Caraca, a Já vendi mãe de não tudo. entregava? Já vendi de tudo, já trabalhei de tudo, de tudo. Eu comecei mesmo trabalhando em pizzaria. Ai, Com 14 anos de idade, eu fiz a cabeça da minha mãe.
pra eu comprar uma motinho. Eu comprei uma motinho, paguei R$ 500 na moto, Ai, que lindo. de leilão. A motinha era de leilão ainda. E aí eu fui trabalhar na pizzaria à noite, entregando pizza, essas coisas. Aí fui juntando dinheiro, trocando de moto, e assim vai, assim vai. Só que eu tinha um sério problema, porque eu não conseguia trabalhar fechado em lugar nenhum. Metalúrgico, sabe essas épocas que pessoal, molecada trabalha com metalúrgica? Você já era da geração Do- Z? Que não gosta, Meu, não gosta de ficar preso em lugar nenhum? não gostava de ficar preso, eu não gosto. Eu tinha um sério problema. Eu tinha um salário fixo nessas empresas fechadas, só que eu não via a hora de ir embora, sabe? Eu não gostava de fazer hora extra, não, eu queria ir embora. TDAH Eu queria ir embora daquele lugar, não aguentava mais. Aí um certo dia, eu trabalhava na empresa do meu primo ainda, a empresa era uma da metalúrgica. família ainda. A família fala, putz, não tô aguentando mais aqui, mano, o que eu faço? E a minha moto na garagem, chovendo no dia. Aí um cara me ligou e falou assim, meu, eu tô precisando de um motoboy aqui pra fazer entrega de marmitex. Você não quer vir, não? Eu falei, mano, agora. Peguei, larguei a empresa lá no meio do dia, fui embora e peguei minha moto na chuva mesmo. Minha mãe ficou doida, né? Minha mãe tinha medo, né? Por causa de moto, essas coisas. Lógico. Aí eu fui e comecei, né, nesse ramo. Aí depois entrei pra trabalhar, trabalhei de vidraceiro, trabalhei de Uber, trabalhei de vendedor de loja de shopping também. Que é outra prisão? Também, prisão. Nossa, o negócio era louco. Trabalhei em Lava Rápido, lavando o carro, lavado do meu irmão. Já tive também uma estética automotiva no começo de tudo, com sócio. Esse sócio me roubou. Meu, é uma loucura. Eu já passei por Mas cada você não se coisa. arrepende de nada De que você passou. nada, Te de trouxe nada. até aqui. É, isso mesmo. E eu dou graças a Deus por causa que eu nunca tive nada de mão beijada, sabe? Você teve sempre que batalhar pra Sem isso. batalhar. Nunca tive nada de mão beijada. Nada que eu tive foi de mão beijada. Nada foi fácil. E até hoje nada é fácil, né? Tem que batalhar, porque o negócio é fácil, não. É complicado. Mas, tamo aí, vida que segue, né? Diz pra mim, como é que você... Eu tava olhando suas redes sociais, o Instagram. Aham. Você tem bastante seguidor. Tenho. Me conta a Tem um mágica. pouquinho. Então, lá é o seguinte. Eu comecei tendo bastante seguidor quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria crescer na internet. Eu queria crescer. Eu quero ainda. Eu sinto que é pouco. O que eu tenho lá é pouco. Eu tenho, no seguidor da loja, eu devo ter uns 115 mil seguidores, mais ou menos. Gente, 115 mil seguidores. Ele tem pouco, ele é modesto, vai. O que eu fazia no começo de tudo? Quando eu montei minha loja, pra falar a verdade, eu trabalhava de Uber. E aí um certo dia, na época que eu trabalhava no Lava Rápido, eu peguei contato com muitos lojistas, né? Que eu fazia muito serviço para lojista. Fazia polimento, higienização, essas coisas para lojista. Pra quem não sabe o que é lojista, é os donos de loja, de carro. Eu peguei muito contato com eles. E aí um certo dia eu liguei pra um deles e tal, falei, meu, se você precisar de um vendedor e tal, me fala que eu tô a fim de aprender a vender carro, assim e tal. Falei, Você beleza. começo de baixo. Comecei totalmente do Total. Você baixo. falou, olha, tô precisando. Gente, é Sim, humildade, né? com Tô certeza. precisando, gosto de vender, tem um bom papo, ó. Se Chavequeiro. me fala aí que eu tô aí. Me diga que como é É que isso eu aí. vou vender esse carro. Eu preciso aprender a É vender isso mesmo, eu não isso. sabia vender carro. Eu, pra falar a verdade, nunca entendia muito de carro. Eu entendia dos meus carros, essas coisas, né? Eu sei que meu carro é 1.0 e é completo, ponto. Não Acabou. sabia a fundo. E aí, um dia eu trabalhando de Uber, um rapaz me ligou e falou, Cauã, tudo bem? Tá trabalhando? Eu falei, tô de Uber e tal. Falou, quer fazer um teste? Falei, claro, na hora. Vem pra cá agora, então. Eu tava lá em Guarulhos, no Uber. Falei, larguei o passageiro e fui pra loja. Não era nem loja, era um escritório de venda online também. E aí eu fui lá, ele me ensinou e tal, aprendi muito rápido passar ficha, aprendi muito rápido a aprovar crédito, aprendi muito rápido em falar com o cliente de carro, aprendi muito rápido também em pesquisar carro na internet. O que ele me ensinou eu aprendi. Só que eu fiquei uns 3 meses lá e me destaquei lá, vendia bem, as coisas andavam. E lá foi onde eu tive meu primeiro salário, que eu falei assim, pô, Caraca, dá pra ganhar um dinheiro com o tirei de carro. comissão. É, Aí tipo o olho assim, fez eu nunca tinha ganhado aquilo lá na minha vida. plim, plim, plim. Eu nunca tinha ganhado aquilo lá na minha vida. O que eu ganhei mais foi quando eu vendi álbum de formatura. Caraca, Já vendi até álbum de formatura. É Já aqueles vendi. cara que enche o saco com Já álbum de vendi, formatura. já vendi Vou formatura. queimar suas fotos. Perdão, bati na mesa. Vou queimar as Eu fotos. falava que Vai Nossa. rasgar, tá sua Sim. mãe, tá seu Eu, Esse é terrível. meu, de verdade. Eu já vendi formatura, por isso que eu perguntei lá. Eu ia nas faculdades fazer apresentação de formatura, essas Sei. coisas, e eu me desenvolvi um pouco, porque o meu ex-patrão, ele me ajudou bastante, né, a me desenvolver.
falar, falando. enfim, né? Sim, me ajudou bastante. Então eu tive uma facilidade maior de tratar com o cliente por causa disso, né? E aí, depois disso, ele me colocou pra vender álbum de formatura, essas coisas. E aí, ele é meu amigo até hoje, só que eu não me dei bem lá mais, entendeu? Quando eu fui pro ramo de carro, eu me destaquei lá nesse escritório, por quê? Tudo que eu faço na minha vida, eu quero ser o melhor. Eita, Sim, eu competitivo! quero ser o melhor, eu quero ser o Você fica primeiro. frustrado? Muito? Agora eu tô começando a não me frustrar Ô, tanto. bebê! Mas eu ficava, viu? Muito. Eu só reclamava da vida. Sabe aquele cara que só reclamava da vida? Pelo amor Se não de desse Deus. certo, eu reclamava, que eu não quero mais, jogar tudo pro alto, tá nem aí. Hoje não, graças a Deus eu tô bem centrado, sabe? De uns anos pra cá eu tô bem centrado. Parei de reclamar, só agradecer mesmo. Se deu certo, deu. Se não deu também, o dia seguinte vai dar certo. E assim vai. Eu sou essa pessoa hoje. Quem me conhece sabe como eu era e como eu sou. E então eu peguei e no ramo automotivo, né, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses nesse escritório trabalhando lá. E o patrão colocou um gerente lá pra trabalhar lá. Só que esse gerente não era do ramo automotivo. O que esse gerente quis fazer? Tirar os vendedores que estavam ali e colocar pessoas que ele conhecia. Ah, isso é tão horrível isso, Aí, né? meu, Você já tem uma estrutura, né? sim, Tá funcionando, tá vendendo. Vem uma pessoa nova, quer derrubar. Parece o Brasil, né? Entra complicado. um, sai outro, todo mundo Não é quer derrubar fácil. tudo, não é fácil. Sim, aí quando aconteceu isso, esse gerente, eu batia de frente com ele, eu batia de frente, Ah, porque, vá! juro por Deus, Ah, vá! Você parece eu tranquilo, não, imagina. eu não, tinha coisa que eu não Competitivo, você aceitava. deve ser maluco. Você deve bater de frente mesmo. Você não parece bonzinho, Tinha não. coisa que eu não aceitava, eu falava, É. não, tá errado, isso aí tá errado. Não, que, aí beleza, aí não deu certo, eu saí de lá. E nisso que eu saí de lá, eu conheci também algumas pessoas do ramo automotivo, né, quando eu saí de lá, eu falei, meu, fui pesquisando, falando, ó, preciso de vendedor, dá um toque, tô precisando, assim, 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 gostei no ramo de carro. E eu tava procurando algo para eu trabalhar para os outros. Só que eu jamais imaginava que ia aparecer uma oportunidade para mim montar o meu próprio escritório. Alguém te ajudou? Alguém te deu uma dica? Sempre tem alguém, né? Eu peguei e chamei um conhecido meu, o Carlos. Vou te explicar o porquê, o nome. E nele eu cheguei assim e falei, Secar. é, entendeu? O Secar. meu ex-sócio chamava Carlos. E lá eu falei, ô Carlão, eu tô precisando trabalhar. Tem alguma loja que tá precisando? Conhece bastante loja? Aí ele falou, pô, meu, tô com um pensamento assim, 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 explicando, de montar um escritório. Eu falei, pô, meu, acabei de sair do escritório, eu sei fazer tudo. Sério? Sério, sabe mesmo? Eu falei, sei fazer tudo. Vamos pra cima então. Alugamos uma salinha de Ai, R$ 500 o aluguel, que lindo. na Inhamelo mesmo, em cima de uma loja, uma sobreloja. Alugamos a salinha. Em cima disso, aí ele trouxe sofá de casa, eu levei televisão, nós compramos umas mesas, computador meu tio me deu, ele já tinha um, cadeira Sei eu bem como é isso. passei no cartão do meu pai, as cadeiras, essas coisas e Começou. começamos. Startou, vambora. E o negócio começou aí. Começou aí. Só que eu, como era novo no ramo, ele tinha muitos vícios do lojista, do empreendedor do carro. Tem vícios. Eu, graças a Deus, não tenho esse vício até hoje e nem quero. Por quê? Vícios atrapalha muito o negócio. Pode ajudar? Pode, mas às vezes atrapalha. Para esse nosso conhecimento que nós temos na internet, aonde eu quero chegar, o vício que eles têm me atrapalha. Então eu não quero. E aí a gente começou a ter umas desavenças e tal, aí coisa que eu não concordava com ele, ele é um pouco mais velho também, não concordava comigo, e assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, Carlão, ou você sai ou eu saio, porque os dois não vai dar certo, tá? É meu amigo até hoje, faço alguns negócios com ele, Que bom. mas ele falou, calma, então deixa que eu saio, fica com o escritório. Eu falei, beleza. Aí depois que ele saiu, a vida começou a andar. Depois de 3, 4 meses, eu montei uma loja mesmo, em si, que cabia mais ou menos uns 7 carros. E aí começou indo, começou a crescer o capital, de pouquinho em pouquinho. Aí eu comprava, entrava um carrinho na troca, eu bancava esse carrinho, de carrinho barato, eu digo de carrinho de R$ 10.000, carrinho barato. E isso aí começou a ir. Aí comecei a ter uma vida que eu nunca tive antes, sabe? Eu comecei a viajar, eu comecei a poder comer em restaurante bom, eu comecei a poder ajudar mais na minha casa, que na época eu morava com a minha mãe ainda. E
eu senti que as coisas estavam mudando. Eu comecei a ter um carro quitado, eu já tive um carro quitado pra Não mim. tinha Bíblia pra Não tinha pagar. Bíblia. Então, não que a Bíblia do carro financiado seja algo ruim, Não, não é. mas Não. pro começo era ruim. Porque o dinheiro que eu poderia ganhar, eu tava pagando juros pro banco. Paga mesmo. Entendeu? Então eu comecei a entender essas coisas. Aí de lá eu fui pra uma loja um pouco maior. Fiquei mais ou menos um ano e meio nessa loja. Aí as coisas começaram a melhorar. Eu peguei uma loja um pouco maior. Do jeito que eu queria. Na avenida, com escritório de vidro e tal, essas coisas, entendeu? Saída para as duas ruas. Era uma loja legal. Nossa, eu ganhei muito dinheiro nessa loja. Muito. Fui muito feliz lá. A equipe estava montada. Que pro meu ramo, a equipe atrapalha demais. Se sua equipe tá bem montada, bem unida Estruturada e e unida. estruturada, ela vai bem. Eu acho que em qualquer, Qualquer ramo. não só no seu ramo, Sim, qualquer lugar, é né? verdade. A gente tem uma escola e tem uma equipe de vendedores. Sim, Se não tiver alinhado, alinhado. não vai. É verdade. Né? Eu sempre digo, se a gente tem uma laranja podre, aí É. lascou o pau da goiabeira. Infelizmente. E aí você foi, Fui enfim, indo, fui trabalhando. E como é que você despontou aí com 15 milhões, é isso? Não, 115 mil 115 mil. seguidores. Conta pra mim a mágica. Na loja, quando eu montei a loja, o que eu fazia? Hoje é difícil. Hoje fazer isso é difícil. Mas na época, até hoje tem os influenciadores do ramo. Tem para. O que eu pegava mais lá, o que eu contratava mais lá, eram as meninas do influenciadoras. Por quê? Ela vinha na sua loja, você pagava uma certa quantia para elas vinham na sua loja e divulgavam a sua loja nos stories dela. Em cima disso, o pessoal começava a me seguir, começava a me chamar, e assim ia. E automaticamente elas tinham muitos seguidores, tipo 400 mil seguidores, 500 mil seguidores. Quando ela postava, subia muito seguidor para mim, tipo coisa de 2, 3, 4, 5 mil seguidor a cada postagem delas. Imagina, cada dia que elas iam lá, subisse tanto seguidor. Era muito bom. E cada. Isso trazia retorno pra você. Muito. Muito retorno. Ó, eu contratava mais ou menos uma vez por mês. Cada influenciadora é diferente. Uma diferente da outra. E todo mês era uma diferente. Era difícil contratar a mesma influenciadora pro meu negócio. Porque Toda vez era ela uma tem uma diferente. outra rede. Sim. Você conseguiu penetrar, não gosto dessa palavra, Aham. mas conseguiu entrar nas outras redes. Eu tenho uma rede, você conseguiu buscar na minha rede. Sim. Outro tem, quer dizer, você Outro- fez. Sem você saber, você usou uma estratégia. Sim. Uma E- estratégia de marketing. De marketing. E aí foi onde começou a aumentar meu número de seguidor da loja. E cada vez que elas iam lá, eu vendia tipo 5, 6 carros. Poxa vida. Então o que eu pagava pra elas era muito pouco do valor que eu ganhava. E começou indo. Eu fui começando a ser conhecido. O pessoal já me chamava, ô CK, ô tal. Pô, te sigo no Instagram e tal, essas coisas. Começou a ser mais conhecido. Só que um rapaz também que me ajudou muito, muito, muito foi o Mítico. Que ele, no comecinho de tudo dele, que ele tava duro, mas tava duro, 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 ele me chamou através de um amigo meu. E ele falou, pô, meu, não tenho dinheiro, não tenho, mas quero comprar um carro. Falei, pô, irmão, aí é difícil, né? Você não tem pra que comprar um carro? Quero, mas daqui 30 dias eu vou ter. Falei, então vamos embora então. Eu tinha um carro meu, de uso. Então, irmão, fica com o meu carro. 30 dias aí. Pode ficar com o meu carro. Não, mas, irmão, fica com o meu carro. Pode ficar com o meu carro. Daqui 30 dias, você lembrar de mim, quando for comprar seu carro. Deu 30 dias certinho, ele veio e comprou um carro comigo. De 100 e poucos mil reais. Olha! Aí ele devolveu meu carro pra mim. Devolveu meu carro, eu vendi o carro pra ele, o outro carro. Aí depois disso ele comprou mais um carro. Aí depois disso ele comprou mais um carro. Depois ele comprou uma moto. Gente, Meu, olha só, você acreditou. acreditei nele. Nem tudo tá perdido. Sim. Você acreditou Sim. nele, você deu uma oportunidade, porque ele precisava Ele precisava. Pra ir pra trabalhar, isso, aquilo. fazer as coisas. Quer Sim. dizer, você emprestou 30 dias e vendeu pra ele, continua vendendo. Sim. Ele virou seu cliente. Toda vez ele me chama. Toda vez Olha ele me que chama. legal. E Olha hoje que tá legal. milionário. Tá milionário hoje. Ele me chama ainda. Olha Me chama só. ainda, ele lembra de mim, sabe? Pô, irmão, caramba, tal. Tem foto com o carro meu ainda me marcando no Instagram dele até hoje, no feed. Olha Até hoje ele só. tem essas fotos. E, tipo, eu tenho gratidão imensa pelas essas pessoas que acreditou em mim, né? E como eu acreditei nele, e ele acreditou em mim.
E aí um dia que ele foi na loja lá, depois que eu reformei a loja, ele falou, pô, a loja tá bonita, tal, essas coisas e tal, mas é gostoso. Então, basicamente, pra crescer no Instagram, foi isso que eu fiz. Eu contratava as pessoas, as influenciadoras, pra me divulgar. E aí começou. De pouco em pouco a gente foi. E me conta uma coisa, para atrair esse cliente, além da influenciadora, ela deve ter Aham. um perfil que atrai, Sim, lógico, mas você trazia essas pessoas pela internet, certo. ok? Como? É assim, tudo vai de estratégia. Estratégia do quê? Você tem algum head de marketing que faz isso para Eu você? tinha. Ou é você? Eu tinha quem fazia, eu tinha um videomaker que ficava 24 horas, 12 horas por dia comigo, fazendo vídeo, me filmando, editando, Isso essas coisas. funciona. Funciona. É um gasto alto, mas funciona. Hoje eu não tenho ainda, porque eu montei outra loja agora em janeiro. Então não funciona. É Para mim difícil, ainda não, ainda não porque é dá. muito gasto. Mas eu quero providenciar outra pessoa. É que é muito difícil esse. Videomaker. Mano, é muito complicado de achar um cara bom. É muito difícil. Tem muito assim, a gente vê aí, né? Eu que fico rodando na internet de madrugada, Aham. velhinha não tem sono, né? Então eu sobe, você vê lá, tem de tudo, né? Sim. Cara que faz tráfico de todo mundo faz Tudo. alguma coisa, é fácil. Sim. Mas você pegar realmente alguém que Que entenda entenda. daquilo, que tem É. estratégia, é difícil. Pra eu achar um cara bom, que fazia o serviço pra mim, eu perdi dinheiro, viu? Você Pra investiu achar um assim por cara bom. cima, Em torno aí de mais ou menos uns 100 mil reais, com tudo. isso durante quanto Durante um tempo? ano. É, Um ano. Entendeu? É basicamente quase 10 mil reais por mês. por mês. Basicamente. Não é barato. É caro. Pra uma loja pequena. Pra uma loja grande que é uma fichinha, entendeu? E 10 mil reais por mês não é nada pros caras com a loja grande, né? Mas eu mesmo, é difícil. Eu quero voltar a fazer isso daí. Quero voltar de verdade, porque é muito bom. E aquela pergunta que você me fez, para atrair cliente para a loja, para os carros, tudo que manda é fazer uma fotografia bem tirada, com um telefone bom, uma câmera boa, um vídeo bem elaborado, com começo, meio e fim. Se você é do ramo automotivo, faz um vídeo mostrando o carro, mostrando qual o diferencial desse carro, mostrando os detalhes, acabamento, essas coisas, falando. Isso aí chama muita atenção de cliente no Instagram e no TikTok. O principal, na minha opinião, o principal negócio no Instagram e no TikTok para você trazer gente é a palavra-chave. Uma palavra-chave muda tudo no vídeo. A capa do vídeo muda tudo. O que está escrito no vídeo muda tudo, tudo completamente. Eu fiz esses testes já, eu mesmo, eu sozinho, e vi que o negócio é diferente, entendeu? Eu tenho um vídeo no meu TikTok que bateu 600 mil visualizações, um vídeo, por causa de uma palavra-chave, por causa de uma capa, que deu certo, deu bom, Deu bom. entendeu? Você diz uma coisa pra mim, e a maneira, tem muita gente aqui que vai assistir ou que tá assistindo a gente, que tem muita curiosidade, Aham, né? Você vende o carro, você mostra o carro, e você? A maneira de se vestir, a maneira de se apresentar. sim, Você quer passar, você passa uma imagem pra pessoa que tá lá do outro lado do quê? Eu sou bem-sucedido, eu consegui vencer. Ou não, ou você acha que isso não tem nada a ver? O cara pode estar lá de chinela havaiana, camiseta? sim. Eu tenho alguma coisa dentro de mim que se fala, né? Tem aquilo lá, aquele ditado popular, né? Diga quem tu andas, que eu direi quem tu é, certo? Opa! Eu comigo, eu sou diferente porque eu mexo com carro. É diferente quando você chega desarrumado com um carro velho, um carro barato. É diferente quando você chega arrumado ou desarrumado com um carro caro. Se você chega arrumado com um carro barato, você não vai ser ninguém. Quando você chega desarrumado num carro caro, você pode ser alguém. E quando você entra numa loja para comprar uma M3, quem tá me ouvindo aqui já sabe o que eu tô falando. E a pessoa acha que você não vai comprar aquela Ah, M3. acontece muitas vezes. Acontece demais, Então, é isso que acontece eu demais. falo, meu Deus, quem tá do outro lado, tudo bem. Eu acho que a vestimenta, a maneira como que você
se porta, a maneira como você fala, né? Sim. Tem locais, né? Com seus amigos você vai falar daquele Ah, jeito. com Às vezes você certeza. tem clientes que são seus amigos também, e Sim, você vai trocar. Mas ali você vai se apresentar, você vai mostrar quem você é. Você tem que mostrar para a pessoa que tem que você tá mostrar. bem, Tem que para quem mostrar. você vende o carro. Com certeza, com certeza. Você acha que isso te ajudou? Ajuda muito, ajuda muito. Eu dei uma relaxada, pra ser bem sincero, viu? Eu tenho o costume de usar boné, essas coisas. Eu cortava cabelo 2 vezes por semana. Ai, caraca. Eu corto uma vez por semana ainda, mas eu cortava 2 vezes por semana. Pra sempre o cabelo arrumado pra loja, sempre bem vestido, sempre aquilo. Isso aí deu diferença, muita diferença. Ainda mais quando eu atendo clientes com um potencial um pouco maior, que é nos carros premium, total diferença. E é diferente quando você vai de boné, ainda mais que a gente é molecada, então tem tatuagem, essas coisas. Tem cliente que não gosta. Imagina. Tem É cliente, verdade. tem cliente que não Hoje em dia, gosta. meu lindo, não tem mais como não Infelizmente. contratar pessoas que não têm tatuagem, não têm piercing. Sim, Eu sou mais moderninha, eu incorporei isso, eu não me importo. sim. Apesar de não ter nenhuma tatuagem nem Aham. nada. Mas eu tenho funcionária que tem o braço inteiro Sim. tatuado, Hoje a é perna. normal, né? É normal, É. eu não olho. Na minha época, eu fui sempre professora universitária. Aham. A gente não conseguia emprego. A mãe da gente falava assim: se você se tatuar é porque você foi presa. É. Você não vai conseguir emprego. Hoje em dia não É tem. normal. Os valores Sim, mudaram, né? com certeza. Fala pra mim, como evitar golpe? Porque o que a gente vê de golpe em carro, Nem me fala. explica pra mim como é que funciona. Você já Isso aí, pegou cliente, chegou lá e falou: meu amigo, levei um golpe. isso é pergunta boa, hein? Meu, eu já peguei várias situações que o cliente tomou golpe. Ou que até o golpista vem tentar dar golpe em mim. Várias. Nossa. E aí, você Quando eu fala: e tinha aí, malaco? Sou Quando eu mais ti malaco Você tem que noção, você. quando eu tinha escritório, antes de ter a loja, no comecinho de tudo, se eu tomasse qualquer prejuízo, acabou, eu tava começando do zero, não tinha nada. Tá morto, Tá morto, se eu tomasse qualquer prejuízo, eu não trabalhava com o meu dinheiro, eu trabalhava com o dinheiro dos outros. tá morto. Então, automaticamente, eu tava lascado. Eu fui quitar um carro, fui pegar uma quitação de um carro, e lá pelo banco, e eu puxei certinho, né, redondinho, conferi e tal, essas coisas, e fui pagar. Paguei pela minha conta, certinho o boleto, paguei. Aí depois disso que eu mandei o comprovante pra minha antiga funcionária, ela falou: Cauã, ela já trabalhou em banco. Ela falou: Cauã, onde você pegou esse boleto? Falei: no WhatsApp da BG, né, normal. Ela Aconteceu falou isso com a assim: gente, vai vou no te banco contar. agora, é golpe. Falei: como você viu? Não interessa, vai no banco. Corri no banco, meu gerente conseguiu reverter e travou. Era Eu não golpe, consegui. era Nós, golpe. nós geramos um boleto para quitar, Aham. pagamos e perdemos. Complicado. Esse aí é o golpezinho, o golpe mais simples que eles dão, né? Aí a moda do golpe, né, há uns tempo atrás, tava. Ah, meu primo, o carro é pro meu primo, assim, assim, assim. Eu vou levar meu primo que vai na loja ver o carro, mas não fala nada de valores pra ele. E aí, se ele gostar, eu fecho negócio com você, eu te faço o Pix. Bonzinho, hein? Legal, né? Tá bom. Pô, meu, né? Eu falei, tá bom, chefe, pode vir, pode mandar vir. Só que eu já sabia, né? Aí o Que cliente, esperto, aí o né? cliente vinha, olhava o carro, assim, assim. Eu falei, chefe, eu falava pro cliente, eu falei isso aí pro cliente. Mesmo assim, ele tomou o golpe. Falei, meu patrão, esse carro é meu, esse carro não vai sair daqui se o dinheiro não tiver na minha conta. Não, tá tudo certo. Eu vou lá conversar com meu primo então e tal. Falei, chefe, tem certeza? Esse rapaz é seu primo mesmo? Eu falava ainda pra ele. Tenho certeza. É meu primo, pô, é meu primo e tal. Falei, pô, meu amigo, vem, transfere na minha conta, o carro tá no meu nome. Na minha conta, não transfere na conta de ninguém, você vai tomar um golpe. E mesmo assim o cara demorou umas meia hora e ele voltou. Ô, vim buscar o carro. Que carro? O que eu vim ver. Eu já transferi o dinheiro pro meu primo. Falei, meu amigo, você... Dá vontade até de xingar, né? Mas você tem problema na cabeça? Eu acabei de falar que o carro é meu, você tomou um golpe. Não, aí quando ele caiu na real mesmo, não, pelo amor de Deus, o que aconteceu, não sei o quê. Você tá junto com ele, tipo, eu não sei se ele tava junto com o golpista ou se ele tomou um golpe mesmo, tão lesado que a pessoa é, sabe? Infelizmente os golpes acontecem hoje por causa das pessoas que não tem malícia com nada. É cada coisa que eu vejo, tipo, no ramo de carro, que você fala, meu, não é possível um negócio desse. Como que você... Eu tô te falando que você tomou um golpe porque você quer isso. Você tomou porque você quis e tal, essas coisas. É difícil, é complicado.
E fora quando aquilo lá que você não vê, né? Eu, ano passado, tomei 2 golpes. Mas um foi um sem vergonha mesmo que me deu golpe. Esse de verdade mesmo foi um cara, foi um artista. Esse cara. Um artista. Eu nunca vi um cara desse na vida. Coloquei o cara dentro da minha casa. Ia viajar, Cavequeiro, ia viajar cara comigo. 7-1. Ia viajar 7-1, comigo. são Você tem os noção? piores. E eu falei, não é possível que esse cara me deu um golpe. Ele pegou um carro, vendeu, não me pagou, e vou te pagar aqui uns dias. Eu falei, tá bom, não tem problema, tal. Eu não mando naturalidade, fui reconhecer, fui mandar o recibo pra ele. Normal, tipo, normal, não desconfiava de nada, de nada. Do nada o cara Desapareceu. desapareceu. E eu não acho ele. Até me atende, até fala comigo, mas desapareceu. Nossa, que ódio. Mas vamos que vamos, né? Bom, você falou que o pós-venda dá garantia, acompanhar. Sim. Você faz aquele negócio, daqui um ano, um cara comprou um carro, você liga, Ah, fala, lindão, você quer um carro novo? Como é que tá? Você gostou? Você faz esse então, pós-venda? isso é bem legal. O único problema das pessoas é que hoje em dia eu não sei o que acontece com as pessoas, que as pessoas trocam de telefone toda hora, né? Meu, eu tenho meu telefone acho que faz uns. Eu há 20 anos tenho o Meu, mesmo de verdade, telefone. uns 6 anos. Meu telefone mesmo. E eu não sei o que acontece. Eu marco, tem muito cliente que meu WhatsApp mesmo, eu tenho cliente, eu devo ter uns 2.000 contatos no meu WhatsApp. Tipo, é muita gente. Só que tem muito telefone que eu mando mensagem, não chega mais mensagem. Por quê? A pessoa troca de telefone, a pessoa some, a pessoa isso, a pessoa aquilo, não entendo. Troca de telefone, às vezes eu tento seguir bastante cliente no Instagram, que o Isso Instagram ajuda? ajuda bastante e tal. Eu tinha um sistema na minha loja, eu saí fora do sistema, que o sistema também, acho que não sei se faliu, não sei o que aconteceu com eles, que tava muito travando essas coisas, então eu parei de fazer com eles o sistema, e aí ficou tudo dentro desse sistema, eu não consegui mais recuperar nada. Você perdeu Perdi muita a base coisa. de Muita coisa eu dados. perdi, muita coisa. E sumiu. Nossa, gente, e você sabe que isso tem um valor Muito, imensurável, muito, né? muito, muito. Aí que eu fiz, eu achei muita Você salva os coisa, caras. mas sumiu, desapareceram. Não sei se faliu, não sei o que aconteceu. Aí que eu fiz, eu achei muita coisa no meu WhatsApp, que eu não apago nada do WhatsApp. Eu tenho tudo, tudo tenho no meu WhatsApp. E aí eu fiz manual. Guardei bastante coisa, envelope, essas coisas, guardei. Eu tenho bastante coisa ainda do passado. Mas muita coisa tá no sistema de dados, principalmente o telefone dos outros. O telefone dos outros, Meu. os telefones atualizados, que no sistema havia telefone da pai, da mãe, da irmã, essas coisas. Muita coisa eu perdi, infelizmente. Cauã, você ama o que você faz? Eu amo. Às vezes dá uma raiva do que eu faço, mas eu amo. Por que você ama? Meu, é aquilo, eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde. O carro, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, foi graças a Deus, primeiramente, e depois ao carro. Não foi outro ramo ou algo do tipo. Então, o carro, eu acho difícil hoje um ramo que dá mais dinheiro que o carro. A não ser influenciador, a não Jogador ser de futebol. jogador de futebol, Verdade, mercado financeiro, essas verdade, coisas. verdade. Mas o carro hoje em dia dá muito dinheiro. Se você souber trabalhar e ninguém te atrapalhar nesse meio do caminho, é um negócio que dá muito dinheiro. E eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser o carro. Pode ser que eu invista em algumas outras coisas, ou algo do tipo, mas eu sinto que eu não saio do carro. O ramo de carro não sai de mim, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Cauã de 10. Qual é o conselho que você daria pro Cauã há 15 anos atrás? Você tá frente a frente com o Cauã, 15 anos mais novo. Aham. O que você falaria para esse Cauã? Não desista. Não desista. Não desista. Eu já pensei muitas vezes em desistir. Muitas vezes? Nossa, muitas. Muitas vezes. Só Deus sabe o que eu passei. Até me emociona de falar. Você já sentou assim e falou assim, meu, da onde eu saí, aonde eu cheguei, fez um filme na tua cabeça? Direto. Isso te dá prazer? Claro, me motiva, né? Cada dia que passa me Você motiva tem um um pouco filho? mais. Tenho. Davi. Davi, ai que lindo. Lindo. O que você falaria pro Davi? O que você contaria da sua vida pro Davi nessa trajetória em uma breve frase, falando não desista? Eu tento ensinar meu filho todos os dias. Por mais que ele tenha apenas 3 anos, só que ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Então, muita coisa ele não entende ainda. Mas eu tento demonstrar, não com palavras, mas sim com atitudes. Da forma que tratar a mãe dele, da forma de tratar, de ser como homem, da forma como se vestir, da forma como ir no banheiro, da forma de falar obrigado, agradecer, ser humilde,
sempre quando chega na região onde tem bastante pessoas, sempre cumprimentar todo mundo. Eu tento ensinar ele o máximo que eu posso. Por quê? Porque eu sei que se ele seguir o que eu passo, ele não vai ser uma pessoa perdida no mundo, que infelizmente hoje muitas crianças, né, crescem sem educação, sem nada, por conta dos próprios pais, infelizmente. E eu desejo que ele cresça, não me copiando, mas sim seguindo o que eu falo, porque nada é pro mal. Muitas das vezes a gente pensa que nossas mães, nossos pais falam algo que é pro nosso mal, né? A gente fica bravo, a gente fica com raiva, mas não, a gente só quer o bem. Então eu só falo pro meu filho que ele seguir, ou pelo menos acompanhar o pai dele, que ele vai se dar bem. Lá atrás. Eu gosto dessas coisas, eu acho Aham. que essas coisas motivam as pessoas Sim, e tiram ela da zona de conforto. com Porque certeza. quem tá na zona de conforto não consegue realmente chegar em lugar nenhum, Não mesmo. ok? É a primeira vez que você comprou algo que você gostou muito e você queria Aham. e você comprou, qual foi a sua sensação? Com o seu dinheiro. Eu, é um negócio muito louco. Se eu te falar, quando minha esposa estava grávida, nosso desejo do coração era comprar um apartamento, né? E desse apartamento, a gente correu atrás de muitas coisas e tal. A gente morava de aluguel. Eu morava de aluguel na minha casa. Eu já saí da minha mãe, morei de aluguel sozinho e ela morava com a mãe dela. E aí eu falei, meu filho vai nascer, eu preciso de um apartamento, preciso comprar um apartamento. Só que eu não tinha o dinheiro todo pra comprar. Lógico. Eu tinha um carro que valia um dinheiro legal. Tinha dois carros, né? Um que valia um dinheiro legal, um mais baratinho. E eu entreguei tudo que eu faço na minha vida, eu entrego na mão de Deus. Tudo que eu faço. Quando eu entendi isso, Deus faz por mim. Eu não Pô, preciso, sabe? É um negócio muito louco. Só quem é louco mesmo que entende eu isso. sei o que você tá falando. Então, né, nesse dia que eu fui ver esse apartamento, eu e ela sentimos que era ele. Era Ah, o apartamento. E sabe quando você fica tranquilo? Que no mesmo dia eu já peguei a chave do apartamento? Mesmo dia eu já. Ela que falou ainda, falou: Meu, será que você pode deixar a chave com a gente já no apartamento? Ele falou: Não, já era, é seu, é de vocês. Tal. E aquilo lá, tipo, bateu uma sensação de falar: Meu, é nosso? caramba, nós Deitou à conseguiu. noite na cama, assim, você fala, Tipo, sabe? gente, nós compramos um Mano, apartamento. nós conseguimos, Puta, você mano. se O emociona. Não bagulho é o maravilhoso bagulho é muito isso? louco, porque, tipo assim, até ontem eu morava na minha mãe, tipo, não tinha nada. Ó, A- me arrepiou Sim, todinha. até na minha mãe, até. Que eu já fui muito louco, né, da vida, né? Já fui muito louco. Já fui muito Normal. louco, é normal. Mas eu já deixei até faltar luz na casa da minha mãe, sabe? De gastar dinheiro na rua e na minha mãe deixar faltar luz, pô. E hoje eu não aceito isso, Mas sabe? olha, você Não aprendeu, aceito, aprendi. Eu né? teve Você que aprendeu acontecer pra eu aprender. Aprendi na dor. na dor. Fiquei uns 3 dias sem luz em minha mãe. É complicado. Ah. Mas depois disso eu nunca mais deixei faltar nada. Minha mãe, da minha casa, sabe? Essas coisas, não deixei faltar nada. Nossa, que conversa bacana que a gente teve. Sim, Eu gosto muito dessa coisa humana. Eu acho que eu vou te trazer mais vezes legal. para a gente falar sobre outros assuntos, Bora. assunto leve, assunto que o nosso brasileiro ele precisa ouvir Com isso, certeza. né? Falando em brasileiro e ouvir, eu queria que você falasse aí para os seus telespectadores, para quem está nos ouvindo, qual é a mensagem que você deixa e para quem quer começar no ramo Aham, de vender carros, o certo. que ele começa a fazer? Ali a câmera é sua. Olá. Eu vou falar pra vocês só uma coisa. Não faça igual eu, primeiro de tudo. Eu fui doido. Se você for doido igual eu, faz também, mas eu aconselho vocês não fazer. Primeiro, estude muito antes de fazer, antes de você empreender naquilo que você quer. Saiba entender muito bem o seu negócio. Entenda sobre o que você vai fazer, o que você vai falar. Não fale nada da boca para fora, que senão você vai se enrolar e você acabar quebrando. Muitas pessoas acham que é fácil empreender. Não é nem um pouco fácil. Mas se eu fosse vocês, meus grandes telespectadores, eu faria isso que eu falei para vocês. Entenda do que você vai vender. E o ramo de venda não é brincadeira, o ramo de venda é bom. Ele dá muito, porém ele tira bastante também. Então, entenda muito bem o que você quer vender, o que você quer fazer, que no fim vai dar tudo certo. Cauã, deixa teus contatos, tua rede social, fala para eles Claro, aonde a gente te acha. meu Instagram, K2 Auto Group, TikTok, Consultor Cauã, e meu Instagram pessoal, Cauã CK Underline.
Pra gente fechar, eu vou falar uma palavra, você vai me dizer o que você pensa. Certo. Família. Família, minha mulher e meu filho. Dinheiro. Dinheiro, meus carros. Carro. Porsche. Dinheiro. Não, carro eu coloco como um sonho. Porsche, Ferrari, Deus. em primeiro lugar na minha vida. Muito bom, muito bom. Foi um prazer falar com O prazer é você. tudo meu. Muito bacana. Eu vou te chamar outras vezes. A gente vai bater papo sobre outras coisas. É Com muito certeza, com grande isso. certeza. Eu acho que a gente tem outras coisas para explorar, Sim, outras coisas para a gente falar para essa molecada. com certeza. E eu acho que você vai ser bem-vindo aí no nosso programa. Você que está nos assistindo, não perca os nossos próximos programas. Daqui 15 dias estamos de volta ao vivo. GVCast. Eu gosto de gente que faz gente feliz. Beijo.